Olá pessoal, tudo bem? Eu estou enviando esse vídeo para vocês para poder facilitar o andamento do nosso projeto. A gente desdobrou a marca da jaqueira na marca do café jaqueira, que já era uma coisa prevista no nosso projeto, onde a gente viu que existe uma relação que a gente chama de arquitetura de marca, né, onde existe uma conexão entre a marca mãe jaqueira e a marca filha café jaqueira, e a gente tinha também que adaptar essa marca. Então, lembrando sempre que toda vez que a gente for falar de design visual, de qualquer coisa ligada a isso, a gente sempre vai voltar para as questões de personalidade e posicionamento de marca. Que vocês, eu creio que bem lembram, né? Lugar completo, lugar de encontro. Isso aqui é mais do que uma frase, é todo um conceito, né? Um conceito ligado a justamente o que a gente quer prometer para o mercado, né? Em relação a N questões. E aí também entramos numa questão mais específica de atributos, diversidade, cotidiano, convivência, lugar de refúgio, né? E tudo isso, vocês lembram que trabalhamos em relação a algumas questões visuais que deram para a gente o norte para a construção da marca visual Jaqueira. Pois bem, linguagem visual do Café Jaqueira, ela não é uma linguagem visual alheia a isso, pelo contrário, ela vive com isso. Tomamos a decisão um pouco lá atrás de não fazer uma marca de café independente, que era uma possibilidade que a gente conversou. A decisão foi entender que isso está muito integrado à livraria, ao café, e que isso tem que ter uma certa independência, ou seja, conotar que existe um know-how, conotar que existe um cuidado específico com o café, mas que ainda assim faz parte da mesma marca, tá? Então, vocês lembram das cores institucionais que a gente optou por trabalhar. A gente trouxe aquela coisa do verde mais claro, de um tom de amarelo mais claro, do bege, do creme, né? Algumas coisas nesse sentido. E aí, para o café, a variação para isso ela é sutil. A gente traz aí um tom mais amadeirado, tem um nomezinho específico que me fugiu agora, desse tom, é um tom meio de barril, né, que dá para conversar com café, dá para conversar com vinho, dá para conversar com comida, já que café também não é só café, a gente entende que o café é mais que isso, e também chamar o café de uma outra coisa que não fosse café ia ser complexo, então a gente optou por deixar um pouco mais versátil em alguns pontos, né? Então, aquela tipografia e cores que a gente trabalhou para a marca mãe, a gente para a marca filha acrescenta alguns outros padrões de comunicação levemente modificados para poder dar um tom maior. E aí, quando falamos de linguagem visual, a gente vai ter algumas assinaturas de marca e uma configuração do logotipo, né? Que eu vou mostrar agora. Antes disso, é importante lembrar que a gente foi buscar, numa leitura estratégica, que o café da Jaqueira é um café que ele, ainda na sua arquitetura, ele mostra um ambiente aconchegante, porém, um ambiente que é ainda tradicional, apesar de ter aquela parede verde, de ter alguns detalhes de cerâmica, ele não tem necessariamente uma arquitetura muito diferente. Então, por ele ter essa coisa mais tradicional, a gente decidiu trabalhar no logotipo um meio termo, trazendo uma visão mais leve, acho que a palavra é essa, um pouco mais jovial, um pouco mais leve. Então, optamos por essa é só uma assinatura, vão ter outros modelos que podem ser assinados de forma diferente, com cores diferentes, mas essa é a principal, tá? A gente escolheu trazer a tipografia da marca mãe, né, já era de esperar, afinal de contas tem uma ligação muito forte, e trazer o endosso de Jaqueira no box, que a gente tem utilizado bastante, como se fosse um selo, inclusive, que vai permitir, inclusive, a gente fazer outras submarcas quando necessário, sempre utilizando esse selo, né? E esse selo, junto com a cor, que a cor é elemento de marca, eles formam quase como se fosse um label, né? Um adesivo, um selinho mesmo, né? A gente optou por trabalhar esse minúsculo
para trazer um componente mais de diversificação, de uma coisa mais leve, mais descolada, né, junto com o jaqueira dentro do box. Perceba que, obviamente, não é café livraria jaqueira, porque estaria competindo, né? É café jaqueira. E que a gente também não trouxe para cá a folha. A folha na marca Manja era um elemento que a gente colocou à direita, entendendo que ele não é um elemento proprietário, e sim o conjunto da obra torna a coisa proprietária. Por esse motivo, não faz nenhum sentido ele estar aqui, né, esse elemento, até porque ele faria com que o jaqueira ficasse menor ainda. Afinal de contas, a marca ia ficar com mais espaço horizontal, né, eu teria que reduzi-la. Né, então, achamos que dessa forma fica mais elegante e permite, inclusive, que dentro do próprio box a gente possa trabalhar, por exemplo, uma figura de um ícone de pão de queijo, de um ícone de vinho, de ter uma flexibilidade também nesse sentido. Escolhemos também o verde mais escuro para ficar nessa principal aplicação, para poder a gente conseguir ter diferenciação e trazer um pouco de elegância, que são cores mais escuras, mais limpas, tal. E aí a gente tem uma segunda versão que utiliza o verde, que está mais presente no logotipo da marca mãe, né? Não utilizamos esse verde na assinatura primária, porque esse verde se assemelha bastante à da Delta. Então achamos que é estratégico a gente ter esse uso secundário, não primário. Todas aquelas texturas visuais da folha, a gente adaptou a mesma lógica para uma geometria que mistura quadrados com círculos, círculos dos pratos, círculos dos copos de café, das xícaras, né? Então formas que vão se transformando e quando a gente aplica junto à foto, você vê que elas funcionam muito bem, né? Cores que são mais quentes, que remetem tanto ao café como ao universo da comida, né? E aí trazer um pouco de uma lógica semelhante à marca mãe, afinal de contas é um desdobramento, não é uma marca nova, onde a gente traz frases e textos como mais que café é uma vizinhança de sabores, para comunicar que não só somos um café, né? Esse aqui é uma aplicação de cardápio, não é que o cardápio vai ser assim, mas ele vai utilizar elementos semelhantes a essa lógica dos quadrados e de tamanhos diferentes que podem se comunicar e se somar. À direita em cima a gente tem um exemplo de um postal, como se fosse uma lembrança do café, que inclusive pode ter fotos de produtos de clientes, né? A aplicação em guardanapo, você vê como num guardanapo com uma cor só com essa cor de terracota, ela fica mais sutil, lembra até uma rolha, a cor de rolha, fica uma coisa bacana. Aplicação num produto, por exemplo, caso eu queira vender, isso aí realmente é uma aplicação, é um exemplo, mas dá para entender como funciona a linguagem e mais aplicações ligadas a possíveis posts e coisas assim. Então, aquela mesma lógica que a gente tinha na jaqueira, mãe, a gente apresenta para a marca do café como marca filha desse cenário, né? E aí alguns comparativos, a gente quando coloca isso junto das marcas presentes no nosso universo de mercado, a gente vê que é uma marca forte, que é uma marca que comunica um certo refinamento, né? E sem ser clichê, tem muita coisa que está no mercado que está utilizando um caminho de um artesanal mais clichê, e eu acho que a gente traz um elemento mais contemporâneo, com um selo de qualidade, uma coisa elegante. Tem esse box aí que vai funcionar, que ele vai ficar sempre presente. As outras marcas não necessariamente têm um elemento de selo fechadinho, são selos vazados, então tem muita coisa bacana nela. Então, quando falamos do comparativo dessa mudança, a gente também está falando do comparativo da maçã do café da jaqueira, que deixa de ser muito ligado ao universo apenas literário e eu acho que agora entra mais no universo gastronômico de forma mais potente, né? Pensando na arquitetura de marca, a gente entende que essas operações de maior independência, que na nossa visão são gráfica e café, elas merecem ter uma assinatura no formato de submarca, né, onde
o nome assim ainda junto, mas existe aí uma certa independência visual maior, né? Enquanto as outras operações que a gente entende que são programas de relacionamento, coisas menores, elas devem assinar como um monolítico, ou seja, mantém a estrutura da marca mãe idêntica e apenas muda a parte de cima, como por exemplo o Clube do Livro. Já outras questões, como eventos, coisas menores, a gente entende que por enquanto isso fica sem marca. Tá? Isso cabe muito mais uma seção de cor. E aí na comunicação tem uma cor específica para isso. Mas não podemos ficar criando marcas para tudo, senão isso gera desorganização. E o trabalho de arquitetura que a gente planeja, e está mostrando agora esse começo de fechamento, ele precisa de ter ordem, um sistema claro para as pessoas entenderem as importâncias das coisas, e vocês não tenham para tomar conta de 50 marcas diferentes que podem começar a ficar mal utilizadas, distorcidas, poluídas, sabe? Então, por hora, essa é a nossa proposição de estratégia para organização das marcas, tá? Então, eu espero que tenham gostado. Eu acho que qualquer tipo de opinião eu gostaria de conversar pessoalmente para poder a gente ter um feedback mais aproveitado, né? Aí, e conseguir ir além do gostei e não gostei, para a gente poder entender quais são as questões, os porquês, os caminhos estratégicos. Então, eu fico à disposição, só estou fazendo essa gravação em vídeo porque entendo que, como é um desdobramento, é algo realmente mais simples, que pode ser aprovado com mais velocidade. Tá? Normalmente eu não faria isso, faria uma reunião, mas devido à agenda, estamos indo assim, tá bom? Então, fico grato e a gente se fala. Um abraço.